Quantas vezes a sua vida foi atrapalhada por causa de um medo teu? Ou quantas pessoas você conhece que por causa do medo não viveram o que poderiam viver? O fato é que os nossos medos eles estão presentes na nossa vida desde sempre. Estão presentes na história do ser humano. A questão é que você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Os medos não realizam sonhos. Os medos não alimentam famílias. Os medos não batem meta. Na verdade, os medos te convencem de que você é uma pessoa menos capaz, menos realizadora, menos forte do que você verdadeiramente é. Nesse vídeo, eu vou trazer 6 formas de você transformar os teus medos em poder. Então fica aqui porque vai ser importante para você. Se você não é novo aqui no canal, você tem uma obrigação agora, é clicar aqui na setinha e mandar esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Ou copiar o link e enviar nos teus grupos de Telegram, nos teus grupos de WhatsApp, né? Talvez você ajude alguém com o que a gente vai falar aqui. Então propaga isso. Pode ser que você faça a diferença na vida de alguém. Então, você me ajuda a chegar a mais pessoas, a cumprir minha missão aqui, e você também vai estar ajudando a vida de alguém. Então já curte aqui, já compartilha. Se você ainda não clicou aqui no sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo, clique, porque toda terça e toda quinta tem vídeo novo aqui para te fortalecer emocionalmente. Se você é novo, é nova aqui no canal, fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E aí, no final do vídeo, a gente conversa de novo sobre você curtir, compartilhar, aquela coisa toda. Tá legal? Bom, a gente precisa conversar sobre medos, né? Os medos, muitas vezes, na vida de muitas pessoas, são o ponto definidor do que vai acontecer dali em diante, né? A pessoa chega na barreira do medo e aí ela decide se ela fica na zona de conforto, se ela se protege, se ela vai adiante ou não. Geralmente as pessoas de maior sucesso vão adiante, mas isso não quer dizer que na da primeira vez que transpõem essa barreira do medo as coisas dão certo. Não. Isso só quer dizer que elas foram capazes de entender o que elas precisavam entender para saber que o medo ele se faz presente, mas ele não pode ser definidor do teu comportamento. Inteligência emocional também é isso. É a capacidade de entender e reconhecer as tuas emoções e saber lidar melhor com elas de forma inteligente. Então, na hora que eu reconheço o meu medo, eu sei que ele está ali, então eu não vou deixar ele me guiar, né? O medo precisa ser um sinal de alerta. O medo precisa ser uma emoção que ilumine algo que eu preciso prestar atenção, mas aquilo não necessariamente precisa mostrar o caminho que eu devo seguir. E essa é a primeira coisa importante que a gente tem que entender aqui. O medo é uma emoção. O medo nasce aqui no nosso cérebro, numa partezinha chamada amígdala, que fica dentro do sistema límbico, que é um dos sistemas, digamos assim, do cérebro mais antigos, né? Os nossos ancestrais, eles agiam muito pelo medo. Sendo que, para pensar comigo, você, eu, nós somos descendentes das pessoas que tinham medo daquela época, né? Porque os que não tinham medo estavam desatentos e aí não viam aquela fera, aquele tigre dente de sabre, sei lá, se aproximando. As pessoas que tinham medo estavam atentas, porque lembravam que tinha um tigre dente de sabre, lembravam que aquele caminho era perigoso, lembravam de alguma coisa ou outra que fazia com que eles se protegessem. Então você e eu somos descendentes dos medrosos. É importante que a gente pense também que aprender a usar esse medo a nosso favor é fundamental. Na hora que o medo nasce na amígdala, no sistema límbico, esse medo ele serve para te proteger. O medo, como eu falei, é um sinal de alerta. Então, na hora que você está com medo, o que você precisa fazer? Você precisa primeira forma, né? Primeira coisa que eu queria trazer nesse vídeo aqui é aceitar que o medo está presente. Aceitar que o medo faz parte de você. Enquanto você negar o medo, enquanto você disser que não quer o medo, mais ele se fortalecerá. O medo, ele cresce com o excesso de pensamentos. O medo, ele cresce com o foco que você dá nele, com a luz que você dá nele. Então, entenda. Para que você aprenda a lidar melhor com o teu medo, o primeiro passo é aceitar que o medo está ali, que o medo faz parte de você. Mas sempre se lembrar, eu não preciso ser guiado por esse medo, eu não preciso seguir o que o medo está mandando fazer. Eu posso agir de forma mais consciente, de forma mais racional. E lembrar sempre que coragem não é ausência de medo.
Coragem é a capacidade de agir usando o medo a teu favor, para te deixar alerta. Então, aceite. Aceite o seu medo. Ele tem muito para te ensinar. E é através dessa aceitação que você passa a se fortalecer emocionalmente. Porque o processo de inteligência emocional, de fortalecimento emocional, é a tua capacidade de reconhecer as tuas emoções, de identificar o que causou essa emoção, identificar o quanto ela está te guiando ou não. Então essa autoobservação é importante. Portanto, primeira forma, aceite o medo. Se for preciso, escreva. Eu tive um aluno que escrevia sobre as emoções dele e isso ajudou muito ele a lidar com as emoções. Escreva. Estou com medo, estou com raiva, estou feliz, estou com tesão. Então, é isso que ele fazia, né? Aqui, como o tema do vídeo é medo, então estou com medo disso. O medo surgiu por causa disso. Tá? O medo de estar presente. Ou simplesmente tome a consciência, estou com medo. Isso não quer dizer que eu tenho que ser o medo. O medo é uma parte de você, a coragem pode ser outra. Lembre-se disso. Segunda coisa importante que a gente precisa lembrar aqui. O medo é sempre uma imaginação. O medo é um mecanismo do cérebro para te proteger, para que você não tome uma atitude que ou vai gastar muita energia, ou pode te ferir, ou pode te colocar numa posição ruim socialmente. Né? Porque existe a proteção social, né? Você em relação às pessoas, porque nós precisamos sempre ser aceitos. Né? O ser humano tem essa necessidade de pertencer, de ser aceito, de ser bem visto. É por isso que nós nos importamos tanto com a crítica alheia, por exemplo. Porque a gente tem essa necessidade emocional. O fato é que a gente precisa começar a entender que esse medo de ser criticado, esse medo de ser julgado, não pode nos limitar e não pode definir quem a gente é. Os medos, eles existem. Muitas vezes o medo funciona para justamente te colocar numa posição protegida em relação à comunidade, à sociedade. Só que você precisa entender, colocar na balança de valores o que é melhor. O que eu tenho que alcançar? Para eu alcançar isso, será que eu posso me importar com o que os outros estão pensando? Ou não? Então esse movimento de entender que o medo é uma imaginação, o medo não é real. Quantas vezes na tua vida, por exemplo, você já teve medo de alguma coisa e aí quando você foi enfrentar aquele medo, você viu que a coisa não era tão, não foi tão absurda quanto você achou que fosse ser. Né? Eu não sei você, mas eu já tive situações, por exemplo, que eu tinha que falar com um chefe, com um cliente, ou dentro de um relacionamento, eu tinha que ter uma conversa que eu julgava constrangedora ou que eu julgava complicada, e aí eu estava morrendo de medo da reação da pessoa, e quando eu fui lá, a pessoa agiu de uma forma completamente diferente da que eu estava pensando. A gente não controla o que se passa na cabeça das pessoas. A gente não controla o que o outro está achando, o que o outro está pensando, o que o outro está querendo. A gente pode, no máximo, influenciar. Mas isso também é um gasto de energia que não te dá a certeza de que você vai ser capaz de influenciar na direção que você quer. A subjetividade humana é muito complexa. Então a gente não sabe como que a pessoa vai receber a comunicação. É preciso que eu me importe com o que eu posso fazer. Então, diante das minhas imaginações sobre os piores cenários e tudo mais, eu preciso lembrar que é só imaginação, que o medo não é real, que aquilo eu estou pensando é um mecanismo de defesa do cérebro. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, traz para a gente dois ensinamentos grandiosos sobre o medo. O primeiro, ele diz o seguinte: aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Ou seja, ficar imaginando, pensando, refletindo, sabe? Criando coisas que você não sabe se vão acontecer. Isso faz com que você sofra antes do necessário. Ficar imaginando o pior cenário. O homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. E a outra coisa que ele falou foi o seguinte: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Para pensar, me disse isso não é verdade. Então, a segunda forma de lidar com o medo é reconhecer que o medo é apenas uma imaginação para te proteger. Só isso. Primeira coisa, aceitar que o medo faz parte de você, mas ele não é você. Ele está compondo você junto com várias outras coisas, como a inteligência emocional, a coragem, a tua história. O medo é uma dessas coisas. Aceite que o medo faz parte de você. Não precisa lutar contra o medo. Segunda coisa, aceite que isso é uma imaginação. Não é real. E 90% das vezes, e aqui é uma
ilusão minha, eu estou falando desse número por experiência própria, mas a grande maioria esmagadora das vezes, a imaginação não acontece como você está esperando, ou como você tem medo que aconteça. Terceira coisa, foque nas pequenas coisas. Está com medo de dar um próximo passo? Divida esse próximo passo em pequenas atitudes e vai uma coisinha de cada vez. Uma coisinha de cada vez. Várias pequenas coisas feitas em conjunto, uma depois da outra, vão te fazer chegar na grande coisa. Então, às vezes, a gente tem medo do grande. O que eu posso fazer para compartimentalizar essas coisas, para dividir essas coisas em pequenas coisas? Os pequenos passos te levam também aonde você quer chegar. Foque no pequeno, não precisa focar no grande, o grande assusta. Foque no pequeno. Qual é a mínima coisa que pode ser feita agora? Aquilo que eu sei que eu tenho controle, aquilo que me dá menos medo. Qual é o próximo passo? O menor passo possível, aquele que eu sei que eu posso lidar, que eu tenho coragem suficiente nesse momento para lidar. E aí, um passo depois do outro, devagarzinho, você vai ganhando coragem, você vai percebendo que você pode dominar aquilo ali, você vai se desenvolvendo e você vai vendo que aquilo, com o passar do tempo, com foco aqui no presente, no único passo que você pode dar, um de cada vez, você esquece um pouco, né, do medo em relação à coisa grande, e você foca no que você pode fazer com um pouquinho ali que você tá. Então, o foco ali no pouquinho vai fazendo você perder o medo enquanto vai avançando na jornada. Quarta coisa importante, lembre-se da sua história. Quantos medos você foi capaz de superar? Quantas vezes você teve medo e você enfrentou ou foi obrigado a enfrentar e soube lidar com aquilo? Quantas vezes você saiu do fundo do poço? Quantas vezes você teve resiliência? E quantas vezes você fez isso tudo e você percebeu que você se fortaleceu com cada coisa que você passou? Olhe para a tua história. Na tua história tem tudo o que você precisa para lidar com a situação do agora. Você, se está com medo de alguma coisa agora, tente imaginar, lembrar na tua história uma situação que você enfrentou algo semelhante. Como você se saiu? O que você fez? O que você pensou na hora? E como você pode pensar sobre você mesmo em relação ao que você já realizou de uma forma que te empodere hoje? Se você já fez alguma coisa na sua vida, você é capaz de repetir. Lembre-se disso. Se você já foi capaz de superar alguma coisa, se algo semelhante se apresenta hoje, você é capaz de enfrentar de novo. Se você sobreviveu a todos os teus piores dias, você pode sobreviver a esse que você está passando. Então lembre-se que no teu passado tem recurso para você. Lembre-se da tua história, lembre-se de quem você já foi um dia, em atitudes, em pensamentos, em sentimentos. Perceba que se existe algo na tua vida que você já superou, você é capaz de realizar algo semelhante hoje para fazer acontecer do mesmo jeito ou melhor que você fez no passado. Lembre-se dos teus medos do passado e de como você foi capaz de superá-los e você sobreviveu, chegou até aqui. Lembre-se disso. Quinta coisa, e aí é uma espécie de técnica, tá? É o pior e o melhor cenário. Você olha para a situação que você está tendo que enfrentar e aí você pensa, bom, qual é o pior cenário? O que é o pior que pode acontecer diante desse passo que eu quero dar e estou com medo? Qual é o pior cenário? E aí você imagina esse pior cenário, você pensa, você visualiza, e você não só pensa nele, mas você pensa focando nas soluções. O que eu vou fazer se isso acontecer? O que vai acontecer com a minha vida? Né? Quais as consequências, as piores consequências disso? Né? O que pode acontecer e como que eu posso lidar com cada uma dessas coisas? E se precisar, escreva. Ou escreva, né? Hoje a galera... muitas pessoas preferem digitar. Eu ainda sou da vibe de escrever à mão, né? Eu tenho vários e vários cadernos onde eu tenho muita coisa anotada, por exemplo, aqui, né? Pensamentos e ideias. Eu escrevo muito à mão ainda. Mas enfim, voltando. Escreva o que você vai fazer diante do pior cenário. Depois que você esgotar toda a tua visão em relação ao pior cenário que você escrever, ou meditar, ou visualizar os teus comportamentos positivos em relação ao pior cenário, você já vai se sentir melhor. Depois disso, você visualiza o melhor cenário. Qual é o melhor cenário diante desse passo que eu quero dar? O melhor cenário é esse, tal, não sei o quê, né? Isso pode acontecer de melhor, né? E vai acontecer isso na minha vida, ou nesse projeto, enfim. A melhor coisa que pode acontecer é essa. Guarde essa imagem também.
E lembre-se que entre o melhor cenário e o pior cenário existem 50 tons de cinza. Mas diante da melhor coisa que pode acontecer e da pior coisa que pode acontecer, você vai estar preparado. E aí eu lembro de uma frase de um grande treinador de basquete chamado Doc Rivers. E ele diz o seguinte: aquele que está preparado para o pior está preparado. Então não é que você vai pensar no pior cenário e vai se deixar levar pelas emoções do pior cenário, não. É pensar no pior cenário focando em o que eu posso fazer para lidar com o pior cenário. Então é pensar em soluções e não nos problemas. Lembrando que tudo isso é imaginação. Nada disso é real e a coisa pode acontecer de uma forma muito melhor do que você está pensando, como já aconteceu várias vezes na sua vida. E a sexta forma de lidar com o medo é a ação massiva. O medo morre de medo da ação. Na hora que você começa, mesmo com medo, a cada pequeno passo que você dá na direção certa e com um porquê certo dentro de você, cada passo que você dá e que você percebe a sua evolução, mesmo com medo durante a jornada, a ação, o movimento de ação e o foco em fazer aquela ação ser a melhor possível vai te fazer superar o medo e destruir completamente o medo. Você sabe disso, você já viveu coisas assim. Quantas vezes entrar em ação te fez esquecer o medo? Quantas vezes dar o seu melhor, mesmo com medo quando você começou, você percebe que no meio da jornada acaba o medo? Não é à toa. Tu acha, por exemplo, que a pessoa que vai pular de paraquedas a primeira vez, ela não tem medo? Tem. Só que aí ela pula a primeira vez, talvez na segunda vez ela ainda tenha medo, mas ela já sobreviveu à primeira. E aí na terceira vez ela ainda tem um pouco de medo. Agora quando chega no 100º salto, o medo sumiu. A ação faz com que o medo desapareça. O medo morre de medo da ação. Lembre-se disso e entre em ação. O movimento vai transformar a tua vida, a tua mente e como você se sente. Quanto mais inação você tem, ou seja, quanto mais não ação, quanto mais tempo refletindo, pensando, né, e visualizando, mais o medo vai te dominar. Começa logo, dá os primeiros passos e vai em frente. Isso vai fazer com que você se empodere no movimento. A energia do movimento vai fazer isso por você. Lembre-se sempre que o caminho para a segurança é a insegurança. A jornada sempre vai trazer momentos de insegurança, de incerteza, de dúvidas. Mas saber aonde você quer chegar e saber por que você quer chegar lá é fundamental para que você viva através da tua capacidade de aprender a usar o medo a teu favor. É preciso acreditar muito verdadeiramente que você pode aprender a viver de outra forma. Não que o medo vai deixar de existir. O medo ele precisa existir. É bom que ele exista. Ele é fisiológico, ele é biológico, ele faz parte do ser humano. A questão é que você não pode se deixar levar por esse medo. O medo não pode determinar as tuas ações. E saiba de uma coisa. Se você não está com medo do caminho, se você não está com medo do que está precisando fazer, você está num caminho, numa jornada, você setou um objetivo abaixo do seu potencial. Porque se você seta um objetivo ao nível do seu potencial, você tem medo. Se você coloca uma meta, um objetivo, algo que te amedronte, aí você vai crescer. Se você coloca um objetivo para você que não te amedronta, que você sabe que vai chegar lá, você às vezes até desmotiva. Lembre-se de todos os medos que você já venceu. São eles que vão te empoderar. Lembre-se da resiliência, lembre-se da capacidade de foco, lembre-se da capacidade de continuar em frente. Pense, reflita sobre as ações, não sobre o medo. Entenda que o medo está ali para te deixar alerta. Eu tenho medo de um piloto de avião, por exemplo, que não tem medo de avião. Eu quero que ele tenha medo de avião, eu não quero que ele tenha pânico. Eu quero que ele tenha medo, para ele ficar atento, para ele prestar atenção no que ele está fazendo. Use o medo como um foco de atenção, não como algo que define as suas capacidades. Entenda que no fim das contas é quem você se torna durante a jornada, superando um medo depois do outro, que faz você chegar onde você quer chegar. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você é novo, se esse foi o primeiro vídeo aqui do canal, se você gostou, e eu acho que se você está aqui até agora é porque você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda para quem está precisando e para quem merece. Talvez a gente possa ajudar alguém com alguma frase, alguma palavrinha, alguma coisa que eu trouxe aqui nesse vídeo. Tá bom? Que a força esteja com você e até a próxima.